Tudo bem? Vamos começar com uma revisão sobre fatorial. A primeira coisa que nós devemos relembrar é que 0 fatorial é igual a 1 e que 1 fatorial também é igual a 1, ok? Então, disso nós nunca devemos nos esquecer. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um quadradinho fatorial e o resultado dando 1, dentro desse quadradinho aqui, ó, só pode ter o número 0 ou o número 1. Por quê? Porque os únicos dois números que fatorial tem resultado 1 é o 0 e o 1. Então, se eu tenho aqui um parênteses aqui, ó. Se eu tenho aqui um parênteses fatorial, resultado sendo 1, dentro desses parênteses, o que está dentro desses parênteses tem que ser igual a 0 ou igual a 1, ok? Então esse conceito é bastante importante e já resolve exercícios. Vamos lá. Por exemplo, numa questão desse tipo aqui, ó, 5x mais 3 fatorial igual a 1. Perfeito? Então eu penso o seguinte, eu não preciso nem de olhar porque está aqui dentro, olha aqui o parênteses, ó. Se o parênteses aqui fatorial for igual a 1, significa que o que está dentro do parênteses aqui, ó, ou é 0 ou é 1. Então, o que está dentro do parênteses aqui é o seguinte, aqui ou é 0 fatorial, tá vendo? Ou é 1 fatorial. Beleza? Então, 1 fatorial é 1, 0 fatorial é 1. Beleza? Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte. Eu sei que isso aqui que está dentro do parênteses é igual a 0 ou é igual a 1. Primeiro eu vou resolver como sendo 0. Então, 5x mais 3 é igual a 0. Tá vendo? Ou 5x mais 3 é igual a 1. São as únicas duas opções que eu tenho. Agora é só resolver uma equação do primeiro grau. 5x é igual, mais 3 vem para o lado de cá, menos 3. O 5 está multiplicando, o x passa dividindo. Eu tenho que x é igual a menos 3 sobre 5. Beleza? X é igual a menos 3 sobre 5. Ou 5x é igual a 1 menos 3. 5x é igual a menos 2, porque 1 menos 3 é menos 2. Passa o 5 que está multiplicando, dividindo. Vou chegar que x é igual a menos 2 sobre 5. E eu consigo testar isto. Legal? Para ver se está certo ou não. Se eu colocar aqui, ó, no lugar do x o menos 3/5, o que vai acontecer? Vai ficar 5 vezes menos 3, que vai dar menos 15. Menos 15 dividido por 5 vai dar menos 3. E menos 3 somado com 3 vai dar 0.
e 0 fatorial é igual a 1. Então, certinho. Quando eu substituo o menos 3/5 no lugar do x, o resultado dessa expressão é 0 e 0 fatorial é 1. Perfeito. Claro, né? Se eu acertei a conta, tinha que dar isso mesmo, porque eu igualei esse termo aqui, ó, 5x mais 3 igual a 0. Agora eu quero ver se eu fizer essa conta aqui certa. Substitui no lugar do x o menos 2/5. Então vai ficar 5 vezes menos 2/5, né? Tá entrando aqui, ó. Tá entrando menos 2 sobre 5. Então ficou 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 10 dividido por 5 dá menos 2. Menos 2 somado com 3 dá 1. E 1 fatorial é 1. Beleza? Então observe que só com esse conceito aqui de que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1, e que os únicos dois números que fatorial é igual a 1 é o 0 e o 1, eu já consigo resolver bastante exercícios. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. O 0 fatorial é igual a 1. O 1 fatorial também é igual a 1. E o 2 fatorial? O 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. O 4 fatorial? O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo a conta, 24. Legal? E o 5 fatorial? O 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Legal. E se eu quiser o 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 720. E se eu quiser o 7 fatorial? É o 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 5.040. Agora, a gente pode observar algumas coisas bem legais. Quem é o 2 fatorial? É o 2 vezes 1. Ele aparece aqui, ó, no 3 fatorial. Então, olha, 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 é 2 fatorial. Então, 3 fatorial pode ser escrito como 3 vezes 2 fatorial aqui, que é o 2 vezes 1. Também posso escrever assim. Agora, olha que legal. Olha para o 4 fatorial. O 4 fatorial, ele é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha que legal. O 2 vezes 1 apareceu aqui, ó. Então, eu posso escrever o 4 fatorial como 4 vezes 3 vezes 2. Em vez de eu escrever 2 vezes 1, eu posso escrever 2 fatorial aqui se eu quiser, ó. Ao mesmo tempo, o 4 fatorial, por ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e o que é 3 vezes 2 vezes 1? Quando eu olho aqui em cima, 3 vezes 2 vezes 1 é o 3 fatorial. Então, eu também posso escrever o 4 como sendo 4 vezes 3 fatorial, se eu não quiser continuar, tá vendo? A mesma coisa vale para o 5. Olha, 5 vezes. O 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é 4 fatorial. Olha, eu posso escrever simplesmente 5 vezes 4 fatorial.
Ou 5 vezes 3 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Poderia parar aqui, ó, colocar o fatorial para dizer que continua, ok? Mas pontos importantes. Nós já vimos alguns fatoriais, né? 5 fatorial é 120, 6 fatorial é 720, 7 fatorial 5040. O fatorial cresce muito rapidamente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas esses fatoriais pequenos é bom a gente até guardar, né? 6 fatorial é 720, 5 fatorial é 120. Aí alguém pode falar: não, mas precisa de guardar? Precisar não precisa. Mas se você está numa prova e lembra o resultado, você ganha nem que seja 10 ou 20 segundos. Somando no final da prova, você ganha 3, 4 minutos. Legal? Então, o que eu disse aqui? Por exemplo, aqui ó. Cinco fatorial. Eu posso escrever 5 fatorial da seguinte forma: 5 vezes, o que viria depois? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é 4 fatorial, por exemplo. Mas também poderia ser 5 fatorial igual a 5 vezes 4 vezes 3. O que viria depois? 2 vezes 1. Isso é a mesma coisa que eu colocar o fatorial aqui, ó. 5 vezes 4, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Tá vendo? Então, assim, depende muito da necessidade. Legal? Da necessidade. O conceito geral é esse aqui, ó. N fatorial é o N vezes, quem está abaixo do N? O N menos 1. Vezes, quem está abaixo do N menos 1? O N menos 2. Estou falando de coisas inteiras, números naturais positivos, tá? Estou falando de números naturais positivos, ou seja, dos inteiros positivos. Ó. Estou falando de números naturais, ou números inteiros positivos. Legal? E o zero também, né, claro. Inteiros não negativos, fica melhor. Então é N vezes N menos 1 vezes N menos 2. E eu continuo assim, ó, até eu chegar no 1. Beleza? Ah, mas se for N mais 1 aqui, ó, fatorial, fica N mais 1 vezes, quem está abaixo do N mais 1? Né? Uma unidade abaixo é o N, então vezes N. Quem está abaixo do N? N menos 1. Quem está abaixo do N menos 1? N menos 2. E assim continuo até chegar no 1. Legal? Lembrando que eu posso parar a qualquer momento desde que eu coloque o fatorial. Então, por exemplo, o N fatorial pode ser escrito assim, ó, N vezes N menos 1 fatorial. Também, o N fatorial também pode ser escrito assim, ó, N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Tá vendo? Eu posso parar onde que eu quiser. Se eu não chegar no 1 aqui, ó, eu coloco o símbolo de fatorial. O N fatorial pode ser escrito como N vezes N menos 1, N menos 2, N menos 3, fatorial. Vai depender do que for melhor na hora de eu resolver um exercício. Tudo bem? Vai depender do que for melhor na hora de eu resolver um exercício. E isso nos ajuda bastante. Vamos ver. Por exemplo, eu quero fazer aqui, ó, 9 fatorial dividido por 6 fatorial. Legal? 9 fatorial
dividido por 6 fatorial. Eu poderia ter um trabalhão de desenvolver o 9. Olha o trabalhão. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Por quê? 9 fatorial é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas o que, que vai acontecer? O 6 simplifica com 6, o 6 com 6, o 5 com 5, o 4 com 4, o 3 com 3, o 2 com 2. Né? Então aqui, ó, isso simplifica com isto. O que, que sobrou? 9 vezes 7 vezes 8. 9 vezes 8 vezes 7. Legal? 9 vezes 8 vezes 7. Legal. Mas eu poderia ter economizado tempo. Até mesmo se os números forem muito grandes, eu vou fazer assim, pode ser que eu passe algumas semanas, né? Então, por exemplo, eu poderia trabalhar isso da seguinte forma. Nove fatorial sobre 6 fatorial, eu posso fazer o seguinte: 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Em vez de eu continuar desenvolvendo, eu coloco fatorial. Porque eu já falei que eu posso parar onde eu quiser, desde que eu coloque o símbolo de fatorial. Tá vendo? Então esse símbolo de fatorial aqui, ó, está dizendo que o 6 vai continuar sendo desenvolvido, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 6 fatorial. Agora eu simplifico 6 fatorial com 6 fatorial e cheguei aqui no 9 vezes 8 vezes 7, que era o mesmo resultado que eu tinha chegado anteriormente. E aqui uma continha fácil, né? 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, 504. Gente, essa parte de análise combinatória, que é vista no segundo grau, a gente só precisa de saber somar, subtrair, multiplicar, dividir, interpretar texto e raciocinar um pouquinho. Beleza? Então, assim, não tem muita coisa. Agora, se eu tenho lá, por exemplo, 5 fatorial mais 4 fatorial, aqui não sei se vale a pena usar algum recurso, né? Porque, por exemplo, eu posso simplesmente desenvolver o 5 fatorial, que nós já até fizemos. Nós vimos que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Né? Somado com 4 fatorial, que é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui é o seguinte. Ó. Pegou. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou fazer aqui, ó, de novo. Cinco fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, somado com 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é isso? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 4 fatorial é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, nós teríamos 120 mais 24, que é igual a 144. Legal. Mas também, né? Não para fazer essa conta, mas poderia ter uma conta que fosse melhor eu trabalhar com isso dessa forma aqui, ó.
fatorial mais 4 fatorial, eu posso pensar o seguinte: 5 vezes 4, e aí em vez de eu continuar eu coloco fatorial, ok? Somado com 4 fatorial. Beleza? Agora, observe o seguinte, eu tenho aqui um fator comum, que é o 4 fatorial. Olha, como se fosse um x. Troca o 4 fatorial por um x. Seria 5x mais x. Né? Então, aqui eu tenho dois caminhos para resolver esse problema aqui. Eu poderia pensar assim, fator comum vai para evidência, coloco aqui o 4 fatorial em evidência, fazendo a linha de baixo. Poderia pensar assim, ó. Coloco 4 fatorial em evidência. Aí vai ficar 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial, sobra o 5. Mais 4 fatorial dividido por 4 fatorial, qualquer coisa dividido por ele mesmo é 1. Então aqui ficou 4 fatorial vezes 5 mais 1, 6. Legal? Que é igual... O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 16. Vezes o 6, que é 144. Legal? Esse é um caminho. Muitas vezes a gente vai usar isso. Mas, aqui nesse caso, não precisava nem de colocar em evidência. Por quê? Observe o seguinte. Eu estou somando aqui, ó, 5 vezes 4 fatorial. O que significa 5 vezes 4 fatorial? É porque eu somei o 4 fatorial 5 vezes. E estou somando com mais 4 fatorial aqui, ó. Então pensa assim. Em vez disso aqui ser 4 fatorial, em vez de ser 4 fatorial, vamos pensar que fosse maçã. Vamos trocar o 4 fatorial por maçãs. Então eu teria 5... eu vou fazer coraçãozinho, tá? Eu tenho dificuldade de desenhar maçã. Também tem dificuldade de desenhar coraçãozinho. Então seria 5 vezes 4 fatorial. Vou trocar o 4 fatorial por coração. Então seria 5 coração mais 1 coração. Então seria 5 corações mais 1 coração. Então eu teria 6 corações. Tá vendo? Eu teria 6 corações. Só que o coração é o 4 fatorial. Então eu tenho 6 vezes 4 fatorial. Tá vendo? Então no lugar do coração aqui, ó, eu estou escrevendo, vou escrever 4 fatorial novamente. Opa! Então eu tenho 6 vezes 4 fatorial. Assustei aqui porque o menino na rua chutou a bola na porta de metalão aqui. Aí deu um barulhão, um susto. Legal. Então tá vendo? Dá pra mim sair aqui de duas formas. Então, observe que eu tenho 5 objetos iguais, somado com mais um objeto igual, eu tenho 6 objetos iguais, tá vendo? Geralmente isso aparece assim, ó, 5x mais x é igual a 6x. Beleza? Então, assim, a gente tem que usar a ferramenta que for melhor no momento, em cada exercício, ou a que a gente lembrar, né? Agora, essa aqui, ó, na minha opinião, talvez seja a pior nesse momento, né? Aqui é facinho, mas se fosse uma coisa, um número grande, poderia ser complicado. Legal. Então...
Vamos lá. Vamos fazer mais um. Vou pegar aqui. Seis fatorial mais 4 fatorial. Beleza? Olha, dado que eu acabei de falar, eu prefiro o seguinte. Eu poderia desenvolver aqui, ó, 6 fatorial, vou encontrar 720. 4 fatorial, encontro 16. Então, 6 fatorial 720 com 16, 736. Ó, desculpa. 4 fatorial é 24, aí eu já errando. 6 fatorial 720, 4 fatorial 24. Porque 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Ok. Agora, então seria 720 com mais 24, 744. Beleza. Então, porque eu sei o valor de 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É um caminho. Tá? Então, se eu sei que o 6 fatorial é 720, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, mais 24, vou chegar no 744. Legal. Mas vamos tentar aqui uma outra forma. Tá? Vamos tentar fazer o seguinte, olha, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial somado com 4 fatorial. Tá? Isso é igual 6 vezes 5, eu sei que é 30. Eu não posso multiplicar pelo 4 que está aqui, mas eu posso multiplicar esses dois aqui, ó. 6 vezes 5 eu sei que é 30. Então eu tenho 30 vezes 4 fatorial, somado com 4 fatorial. Então eu posso pensar assim, eu tenho 30 objetos desse aqui, somado com mais um objeto igual. Tá vendo? Então seria 30 corações somado com mais um coração. Seria 31 corações. Só que o coração aqui é o 4 fatorial. Tá vendo? Que seria equivalente a colocar o 4 fatorial em evidência e eu ia obter 30 mais 1, 31. Legal? Agora eu faço 31 vezes 4 fatorial. 4 fatorial eu sei que é 24. Então eu faço, isso é igual a 31 vezes 24. E fazendo essa conta aqui, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 4. 4, 4, 7. 744. Tudo bem? Então assim, você decide aí o que você quer fazer. Mas o importante é ter o conhecimento. De várias formas de fazer, né? Você tendo conhecimento, você vai encontrar uma na hora de resolver o seu exercício. Legal. Vamos pensar aqui num outro exercício. 3 fatorial ao quadrado menos 3 ao quadrado fatorial. Tem gente que está com 0 aqui, ó, e não é verdade. Por que não é verdade? 3 fatorial é a mesma coisa que 6, né? 3 fatorial é a mesma coisa que 6. Então aqui eu tenho, olha, né? 3 fatorial é a mesma coisa que 6. Ou 3 fatorial ao quadrado é a mesma coisa que 3 fatorial vezes 3 fatorial, né? Então, 3 fatorial a gente sabe que é 6. Menos. E 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. Pronto. Então essa é a conta que eu tenho que resolver. 6 ao quadrado dá 36, menos 9 fatorial.
9 fatorial é uma conta bem grandinha, tá? Bem grandinha. É 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá vendo? A gente poderia até colocar aqui um 36 em evidência, né? Mas eu acho que não muda muita coisa. Porque, ó, 9 vezes 4 aqui, ó, é a mesma coisa que 36. Então ficaria esse restante de multiplicação aqui. Mas de toda forma é uma conta grande. Aí você decide aí se você quer escrever, fazer essa multiplicação, tá? Fazer essa multiplicação toda aqui e fazer 36 menos ela, ou se você prefere fazer 9 vezes assim, ó. (36) menos, aí eu pego esse 9 com esse 4 aqui, dá 36. Aí sobra 8, 7, 6, 5, 3 e 2. O 1 não precisa, né? Para eu multiplicar por 1, mesma coisa. Agora, eu tenho a opção de colocar o 36 em evidência. Aí fica 36 dividido por 36, 1. Menos 36 dividido por 36 dá 1. Então ficou só 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 3, vezes 2. Legal. Mas essa conta aqui, ó, é uma conta grande, subtraído de 1 continua um número grande, vou ter que multiplicar por 36. Então acho que não vale a pena seguir esse caminho. Entendeu? Se precisar do resultado, é melhor fazer essa conta aqui, ó. Beleza? Legal. Vamos ver o que mais que dá para ser feito. Deixa eu apagar o quadro. Por exemplo, 100 fatorial sobre 98 fatorial. Legal? Imagina, eu vou desenvolver o 100 até chegar no 1. 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, 96, até chegar no 1. Depois vou desenvolver o 98 até chegar no 1. Vou fazer muita conta, vou sofrer demais. Mas eu sei de uma estratégia que me ajuda a resolver esse problema. Ok? Então eu tenho que ter a minha estratégia. Eu venho aqui e faço 100 vezes 99 vezes 98 e paro. E paro, porque embaixo é 98. Então eu coloco o fatorial aqui, ó. Aí tá o macete. Legal. Dividido o 98 fatorial. Pronto. Agora eu simplifico o 98 fatorial com o 98 fatorial. O que sobrou foi 100 vezes 99. Então eu cheguei aqui 100 fatorial sobre 98 fatorial é a mesma coisa que 100 vezes 99. Que é aqui, ó. E essa conta é fácil, né? Porque multiplicar por 100 é só aumentar 2 zeros. Então eu vou chegar em 9.900. Legal? Vou chegar em 9.900. Beleza, então mais uma continha pronta. É, Gabi. Vamos lá, Gabi. Fazer mais continha. Vamos pegar uma continha aqui, o seguinte. Vou pegar essa aqui, ó. 3 fatorial mais 6 fatorial dividido
por 5 fatorial menos 4 fatorial. Vou pegar essa continha, tá? Vou fazer o seguinte. Vou desenvolver todo mundo até o 3 fatorial, que é o menor que está aí. Então, ó, vou manter o 3 fatorial aqui e vou desenvolver o 6 da seguinte forma. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Beleza? Porque o menor era o 3 fatorial. Eu poderia fazer 3 fatorial dá 6, 6 fatorial dá 720, 5 fatorial dá 120, 4 fatorial dá 16 e fazer a conta. Mas eu vou tentar um outro caminho. Vou ali para o menor é o 3 fatorial e vou desenvolver até o 3 fatorial. Dividido, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, menos, e o 4 fatorial ele é 4 vezes 3 fatorial. Observe que eu coloquei todo mundo como 3 fatorial. Por quê? Agora eu vou colocar o 3 fatorial em evidência. Vou colocar o 3 fatorial em evidência aqui, né, esse 3 fatorial com esse 3 fatorial aqui, e esse 3 fatorial aqui com esse 3 fatorial aqui. Então vamos lá. Isso é igual. Vou colocar esse 3 fatorial aqui do numerador em evidência. Ó, 3 fatorial dividido por 3 fatorial, qualquer coisa dividido por ele mesmo, 1. Mais, o mais que está aqui. Como 3 fatorial aqui, ó, está em evidência, quando dividir por 3 fatorial aqui, ó, ele vai dar 1. Tá vendo? Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. Pronto. Dividido. Colocando agora esse 3 fatorial em evidência, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial, só sobra o 5 vezes 4. Menos, na hora que eu coloquei o 3 fatorial em evidência, né, então eu vou ter 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Esse 3 fatorial vai embora, só sobra o 4, que vai ficar aqui dentro. Agora observe. O 3 fatorial do numerador pode simplificar com 3 fatorial do denominador. Tá? E aqui ficou 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Somado com 1, 121. Dividido. E aqui fiquei com 5 vezes 4, 20. 20 menos 4, 16. Pronto. 121 sobre 16. Mas poderia ter feito as contas? Poderia. Não teria problema nenhum, mas eu não sei se seria compensador. Tá? Tem hora que está em função de letras e aí você não consegue fazer a conta. Tem que saber alguma propriedade. Né? 3 fatorial você sabe que é 6. Mais 720, porque você sabe que 6 fatorial é 720. Mas se não sabe, tem que fazer. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 fatorial eu sei que é 120. E o 4 fatorial eu sei que é 24. Agora eu tenho 6 mais 720, 726. Dividido, 120 menos 24, 96. E agora eu tenho que começar a fazer fatorações, né? Simplificações, quer dizer. Vou dividir tudo por 2. 96 por 2, 48. 726 por 2. Eu acho que é 362. Tá, fiz de cabeça aqui, pode estar errado, se estiver errado eu volto. É porque eu dividi. Não, tá errado.
Não pode ser 6 por 2 é 3. Pronto, 363. Porque eu dividi 700 por 2, 350. 26 por 2, 13. Legal. Agora eu vou tentar dividir por quanto? Por 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. 12 é divisível por 3. 4 mais 8, 12. 12 é divisível por 3. Então esse número aqui é divisível por 3, ó. 48 dividido por 3, 16. 3 dividido por 3, 1. 36 por 3, 12. 121 sobre 16, tá vendo? A escolha é sua, a decisão é do professor. Legal. Bacana. Vou pegar um outro exemplo aqui. 105 fatorial sobre 103 fatorial. Imagina que cai essa questão na prova. O que você faria? Ia desenvolver o 105 até chegar no 1, 103 até chegar no 1? Ou ia simplesmente desenvolver o 105 até chegar no 103? Fatorial, né? Simplifica. E a conta que você vai ter que fazer é o 105 vezes 104. Beleza? Legal. Vamos fazer essa aqui, ó. Dois x menos 3 fatorial é igual a 120. Legal. Eu tenho que procurar quem é o número que eu coloco aqui, ó. Eu apago isso aqui. Que fatorial dele dá 120? Nós já sabemos. Esse número é o 5. Por quê? 1 fatorial a gente sabe que é 1, 2 fatorial a gente sabe que é 2, 3 fatorial a gente sabe que é 6, 4 fatorial é 24 e o 5 fatorial é 120. Então eu sei que esse número aqui, ó, é o 120. Eu sei que o 5 fatorial é igual a 120. Então eu sei que esse número que está aqui, ó, dentro do parênteses aqui, ó, é o 5. Tá vendo? Então eu venho e faço o seguinte, ó. Dois x menos 3 é igual a 5. Tá? Por quê? Porque se eu colocar o 5 aqui dentro, ó, 5 fatorial é 120. Então essa é a equação do primeiro grau que eu tenho para resolver. Poderia o professor colocar a equação do segundo grau, não tem problema nenhum. Eu resolvo isso aqui agora, né? 2x é igual a 5 mais 3. 2x é igual a 8. 2x é igual a 5 mais 3, 2x é igual a 8. Qual é o número que eu multiplico por 2 e chego no 8? É o 4. Então x é igual a 4. Legal? Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Esse aqui, 0 fatorial mais 2 vezes 0 fatorial sobre 2 vezes 0 fatorial. Tá. Não é 20, que esse aqui é vezes, tá? Então tem 0 fatorial mais 2 vezes 0 fatorial
elevado a 2 vezes 0 fatorial. Ok. 0 fatorial eu sei que é 1. Mais 0 fatorial eu sei que é 1. 1 vezes 2 é 2. Fechou. Elevado. 0 fatorial eu sei que é 1. 1 vezes 2, 2. Então a conta transformou nessa conta aqui, ó. Viu? 0 fatorial é 1. 0 fatorial aqui também é 1. 1 vezes 2 é 2. E aqui 0 fatorial foi 1. 1 vezes 2, 2. Então transformando isso aqui. Agora 1 mais 2 é 3. 3 ao quadrado é 9. Legal? Então observe que essa parte da matéria a gente precisa só de saber somar, subtrair, multiplicar, dividir. Tranquilo? Legal. Eu posso ter uma coisa assim, ó. N fatorial sobre N menos 1 fatorial. Observe que agora aqui eu não tenho números para simplesmente desenvolver e simplificar. Então eu tenho que usar aquela forma que eu falei. Desenvolver o maior até chegar no menor. Quem é maior? N ou N menos 1? É o N, né? Porque o N menos 1 é o N retirado de 1. Então eu vou desenvolver o N até chegar no N menos 1. Então vamos lá. N. O que está abaixo do N? N menos 1. Dividido por N, ó, fatorial, tá? Quando eu paro, eu tenho que colocar o fatorial. Então, quem está abaixo do N, N menos 1. Parei e coloquei fatorial. Agora aqui eu tenho N menos 1 fatorial. Simplifico N menos 1 fatorial com N menos 1 fatorial. O que restou? N. Beleza? Poderia ter uma coisa assim, ó. Quer ver? N sobre N menos 2 fatorial, por exemplo. Assim. Tá bom? Poderia ter uma coisa assim. Aí eu desenvolvo esse N aqui, ó, até chegar no N menos 2. N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Dividido por N menos 2 fatorial. Agora eu simplifico N menos 2 com N menos 2. O que sobrou? N que multiplica N menos 1. Se for preciso, eu multiplico. Se não for preciso, eu deixo assim, tá? Se for preciso multiplicar, N vezes N. N ao quadrado. N vezes menos 1. Menos N. Então, o professor costuma fazer um exercício desse, tá? Igualando algum número. Igualando isso aqui a algum número, porque aí você vai encontrar N2 menos N igual a algum número aqui e vai ter que resolver uma equação do segundo grau. Muito comum. O que mais que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar umas coisas assim, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Não, vou colocar N aqui. Pode encontrar N aqui. Será que a bateria está acabando? Pode ser que esteja. Escureceu. Esse vídeo está ficando grande. Eu vou parar e continuo no próximo, porque eu acho que a bateria aqui está acabando. Legal? Então a gente continua no próximo.